dar continuidade aqui falando da Bíblia, né? Então, o tema hoje é você precisa conhecer. Então, esse ensino ele tem como objetivo de mostrar ao leigo, né, como se deve ler a Bíblia, tendo um aproveitamento da leitura que ele está fazendo, inclusive fazendo com que ele possa cruzar os textos do Antigo Testamento com os textos que correspondem às histórias contadas no Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento confirmando o Antigo, tá certo? Então, na medida do possível, né, nós falaremos sobre alguns fatos, né, relativos à Bíblia. Então, o próprio Jesus disse aos discípulos: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Eu não vim para os abolir, mas para levá-los à perfeição. Está em Mateus 5,17. Então, como ler a Bíblia Sagrada. Então, conforme os ensinos contidos na Bíblia Ave Maria, nós precisamos ter um mínimo de compreensão sobre os livros que compõem a própria Bíblia. Então, nós já falamos sobre isso antes e agora nós estamos acrescentando algumas informações. Dessa forma, é preciso, no mínimo, entender, né, que Gênesis trata das origens, que o Êxodo cuida da libertação dos hebreus no Egito, certo? E etc. Dissemos ainda que ao ler a Bíblia devemos ter quatro pontos de vista que devemos seguir. O primeiro deles é o quê? Devemos possuir noções sobre o gênero e as particularidades de cada obra, certo? O segundo é situar esse escrito em seu contexto histórico. O terceiro é compreender as modalidades do ensino religioso dado aos contemporâneos, ou seja, dados àquelas pessoas que viviam naquela época, tá bom? Viviam naquela época. E quarto é saber colocar esse ensino num quadro da revelação total, tá bom? A gente tem que seguir essas quatro regrinhas aí. Então procuremos ler a Bíblia todos os dias. Ou que a gente esteja com vontade, ou que não esteja, mas a gente tem que ter esse tipo de atitude. É como você tomar um remédio de uso contínuo, como eu uso, por exemplo, o Roberto usa, né? Então você toma porque sabe que é necessário. Porque senão você não ia tomar remédio para quê? Né? Não sou viciado em remédio. Então, da mesma forma, né, que eu sou diabético, preciso, não sou diabético propriamente, eu tenho tendência a ser, mas eu preciso tomar um remédio que me previne contra essa doença. Tenho pressão alta, tenho que tomar meu remédio para pressão. Pronto. E faço isso, olha, sem a menor culpa, sem a menor cara de sangue. Eu sei que estou fazendo para o meu bem, tá bom? Então, da mesma forma que você alimenta o seu corpo todos os dias, né, com as suas refeições, né, e toma os seus remédios para levar em frente a sua saúde direitinho, alimente também o seu espírito com a palavra de Deus. Deus deseja conversar com você, tá certo? Então você vai escolher um lugar tranquilo, né? Esse lugar tranquilo, se você pedir a Jesus, ele lhe diz qual é. Um lugar, olha, onde não tenha barulho de criança não venha pular em cima de você, que não tenha televisão, se você gosta de assistir aquele jornal, aquele jogo, aquela novela, você tem que abdicar disso. Que não tenha rádio por perto, certo? Que o seu celularzinho esteja desligadinho, porque senão, minha amiga, você não está fazendo oração, você está apenas se distraindo, tá? Uma passagem que é bem marcante, é Mateus 13, no versículo 17, diz assim, olha, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Eu até acrescento, lê o que vocês podem ler e não puderam ler porque na época não tinha. Oh, você é um agraciado, meu irmão, minha irmã. Tá? Então, vamos dizer assim, como é
uma informação nova para você, uma formação nova para você. Como foram criados os capítulos e os versículos? Talvez você não tenha tido ainda essa curiosidade, né? Porque aquilo já é como um prato feito. Já, você, quando compra a Bíblia, já recebe isso tudo desse jeito. Mas não foi assim desde o princípio. Então, a Bíblia escrita nas línguas originais, ela não estava dividida assim em capítulos e versículos. Era um escrito, como hoje tem um livro, né, que você está lendo aquele livro. Não tem lá dizendo no livro, aqui é um, aqui é o 2, não. No máximo eles têm lá o capítulo, né, o capítulo tal aqui. Aí o livro trata lá. Então, a primeira divisão conhecida para o texto hebraico, né, foram assim aquelas seções conhecidas como sedarins, né? Nome novo para você, né? Então, sedarins foi a primeira tentativa que se conhece de fazer essa separação. Foi uma divisão do Pentateuco em 161, e tem outras pessoas que dizem que foi em 167 porções, ou seja, 161 textos assim separados, e foram chamados essas divisões em sedarins, né? Chamados de sedarins. Então o objetivo era ler nas sinagogas um sedarim, ou seja, uma porção da palavra de Deus a cada sábado, de forma que todo o Pentateuco fosse lido num período de 3 anos. Tá bom? Todo o Pentateuco fosse lido num período de 3 anos. Ele se reuniu no sábado, né? 50 e poucas semanas, tá certo? 3 anos dá quanto? 156, né? E aí, mais os dias de festa, dava as 161 porções que todos liam toda a lei. Não ficava um pedacinho sem ser lido. A igreja também faz isso, né? Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Então, nos primeiros séculos, o Novo Testamento, ele estava dividido em 3 partes, né? Não imagine, meu irmão, minha irmã, que era um livrinho assim, tudo bonitinho, organizado, com informações, com rodapé, né? Não era nada disso, não. Então, no início, o Novo Testamento estava dividido em que tinha os rolos lá do Evangelho, tinha os rolos das epístolas, os Atos, né? E a revelação. Evangelho, Epístola, Atos e Revelação. 3 partes. Tá? Então, no 3º século, 200 e pouco, né? Os evangelhos foram divididos em 2 espécies de capítulos, né? Os maiores eram chamados de Tiltoi. Vou botar esse nomezinho aí. Isso aí significa resumos, né? E os menores capítulos eram chamados de Kefalaia, significando capítulos, certo? Resumos e capítulos. Então, estas divisões introduzidas por Sacas, né? Esse é um sujeito que nasceu em 175, não é dito aonde, né? Mas morreu em Alexandria, entre 240 e 242. Ele foi um filósofo neoplatonista. E essas divisões foram chamadas de divisões amonianas. Divisões amonianas. Uma tentativa, olha, é uma coisa assim tão de início que hoje a gente pode achar estranho, como você vai achar estranho algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas tudo no mundo é evolução. Tudo no mundo. Você já imaginou que um dia você pudesse ter a Bíblia todinha olhando no celular? Não. É o que é isso aí? É uma evolução. Daqui a pouco você vai ter uma Bíblia olhando no relógio. Você vai tocar no relógio e aparece lá o que você quiser. Vamos falar aqui da divisão eusebiana, né? Nós estamos falando aqui de como foi dividida a Bíblia, o capítulo, versículo. Então, nós vamos falar agora da divisão. Falamos da amoniana, vamos falar agora da divisão eusebiana. Por que eusebiana? Eusebiana porque concebida pelo Eusébio de Cesareia. Tá?
esse Eusébio de Cesareia, ele nasceu em 265 e morreu em Cesareia Marítima, no dia 30 de maio de 339. Certo? Ele foi bispo de Cesareia, né? E conhecido assim como o pai da história da igreja. Nos seus escritos estão os primeiros relatos da história do cristianismo. Então Eusébio, ele idealizou um sistema para localizar as passagens nos evangelhos. Não tinha nada, ele, vou fazer aqui alguma coisa para facilitar os irmãos, né? Facilitar a comunicação. Então o sistema é encontrado nas versões latinas, como nas siríacas, nas cóptas, nas góticas e na armênia. E ele dividiu assim cada evangelho em pequenas e grandes seções. E essas pequenas e grandes seções totalizavam 355. No evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos tinha 233, o evangelho de Lucas tinha 342 e o evangelho de João tinha 232. Então ele preparou, olha com a engenhosidade, né, na tentativa de facilitar a vida dos irmãos. Ele preparou 10 tabelas, certo? A primeira tabela continha o quê? A referência a textos que eram comuns, né? Eram sinóticos nos evangelhos, né? Eram comuns aos 4 evangelhos. A gente sabe que o evangelho de João é diferenciado, mas tem passagens que estão nos 4 evangelhos, como por exemplo a pregação de João Batista, a primeira multiplicação dos pães, estão nos 4 evangelhos, os vendilhões expulsos dos templos estão nos 4 evangelhos, a crucifixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo está nos 4 evangelhos, certo? A última ceia também. Então, os que constavam nos 4 evangelhos, ele botou nessa primeira tabela, certo? A segunda tabela tinha passagens que estavam nos mesmos evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, ele não tinha, aqui ele deixou de incluir João. Então, na segunda, eram os textos que eram comuns em Mateus, Marcos e Lucas, certo? Como, por exemplo, o terceiro anúncio da paixão. Está em Mateus, Marcos e Lucas, não está em São João. A terceira tabela tinha passagens que eram comuns nos evangelhos de Mateus, Lucas e João. E assim sucessivamente, tá? A última tabela, a 10ª tabela, fazia referência a um assunto peculiar de cada evangelho isoladamente. Coisas que só tinham nenhum evangelho. Porque a gente sabe que tem passagens que não constam em nenhum outro evangelho. Tá certo? Em nenhum outro evangelho. Como, por exemplo, a parábola do servo cruel. Só tem no evangelho de Mateus. Tá bom? Pois bem, Eusébio explicou esse complexo sistema. Outra coisa, isso aí é só em relação a evangelho. Você imagina como é que era complicado esse negócio. Então Eusébio explicou esse complexo sistema classificatório assim, numa carta a um amigo seu, né, que era chamado de Carpiano. Eu acho que ele é assim, olha, eu estou aqui tentando facilitar ao máximo a divulgação do Evangelho, o entendimento dos irmãos e tal. Então esse método ele ficou conhecido como tábuas de referência, né? Outros dizem cânones de Eusébio. Tá bom? A divisão mais antiga em capítulos, ela se encontra no Códice Vaticano, certo? É um manuscritozinho chamado Códice Vaticano. Então nesse manuscrito, Mateus, por exemplo, tem 170 seções. 170 seções. Marcos tem 62. Lucas 152 e João tem 50. Atos dos Apóstolos tem 36, etc, etc. Então, outro códice, chamado de Códice Alexandrino, há outro tipo de divisão. E nesse outro tipo de divisão, Mateus aparece com 68 capítulos.
Marcos 48, Lucas 83 e João 18 capítulos. E a gente sabe que hoje, o que é que nós temos? Nós temos Mateus 28 capítulos, nós temos Marcos com 16, e assim, Lucas com 22, né? E, pois bem, gente, a divisão em capítulos usada nas edições modernas da Bíblia são atribuídas a 3 pessoas diferentes. Que pessoas são essas? Lanfron, Estevão Langton e Hugo, certo? Hugo Saint-Cher, certo? Lanfron, Estevão Langton e Hugo de Saint-Cher. A gente vai falar um pouquinho de quem são essas pessoas. Eu vou colocar. O Lanfron, por exemplo, era serviço de cantuária e viveu no século XI, né? Ou seja, 1000 e pouco. Estevão Langton era professor da Universidade de Paris, né? Ele morreu em 1228, ou seja, 200 e tantos anos depois do Lanfron. E o Hugo de Saint-Cher, ele é também do século XIII, né, 1200 e pouco, e depois ele faleceu em 1263. Segundo alguns estudiosos, este último, que é o Hugo de Saint-Cher, ele acrescentou outras subdivisões ao trabalho já feito por Langton. Vamos falar agora, você está achando bom, né, quando vê os capítulos, os versículos, tudo direitinho, mas saiba que isso aí deu um trabalho. Eu estou lhe falando isso aí, você está tendo trabalho até de... Mas eu vou colocar isso aí na sua cabeça, pode ter certeza. Vamos falar agora da divisão em versículos. A divisão em versículos, ela teve assim a finalidade prática de facilitar o encontro de determinadas passagens. Passagens essas que já tinham sido objeto de divisão em capítulos, tá certo? Então, em 1240, século XIII, Hugo de Saint-Cher subdividiu os capítulos em 7 partes designadas por letras. Hoje a gente tem um capítulo subdividido em versículos, né? Mas naquela época ele dividiu em 7 partes designadas por letras. A divisão em versículos numerados já foi feita já por Robert Detienne, que era um impressor francês, certo? No Antigo Testamento, em 1548, a Vulgata, e o Novo Testamento, em grego, em 1551. Ou seja, ele imprimiu o Antigo Testamento em 1548, e também a Vulgata e o Novo Testamento em 1551, já em grego, né? A Vulgata em latim. Então, Robert Detienne fez isso aproveitando os trabalhos dos seus antecessores. Aquele pessoal já tinha quebrado a cabeça bastante, então ele prosseguiu dali. Em 1509, Lefebvre havia numerado os versículos, né, em versículos dos Salmos. E em 1528, Panini numerou toda a Bíblia. Então veja, gente, que nós temos 500 e poucos anos que a Bíblia está da forma como a gente vê a divisãozinha hoje, tá bom? A divisão de Etienne, ela é falha apenas em algumas passagens, né, por estar em total desacordo com o sentido do texto. Então a primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão em capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra. Essa Bíblia de Genebra, ela foi lançada em 1560, lá na Suíça, certo? Genebra, Suíça, né? Então, os primeiros editores da Bíblia de Genebra, eles optaram pela sua divisão em capítulos e versículos, porque chegaram a um consenso de que isso seria muito útil para memorização, localização também, e a comparação de assuntos bíblicos. Ora, mas você imagina se hoje a gente estivesse lendo a Bíblia e não tivesse nenhum capítulo ou versículo? Como é que era difícil a gente dizer com uma pessoa, comunicar? Pega aí sua Bíblia, lá se vai
o tempo que isso não ia demorar para a outra pessoa localizar o que você estava querendo passar, né? Então, esse pessoal a gente tem que bater palmas, sabe? Hoje a gente acha que é uma ingenuidade, muitas coisas que fizeram, mas foi um aprimoramento a cada dia. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, você sabe a diferença entre carta e epístola? A gente fala carta de Paulo, epístola de Paulo, não sei o quê. Qual é a diferença de uma para outra? Carta seriam os escritos feitos para uma ou mais pessoas especificamente. Por exemplo, Tito. Carta para Tito, foi específico para ele. Para uma comunidade, especificamente para aquela comunidade, carta. Tá? Então elas deveriam ter um cunho assim particular. Ela serviria para orientar determinada pessoa ou comunidade. Por exemplo, a carta a Timóteo. Certo? A carta foi escrita para Timóteo, especificamente. Tá bom? De certa forma, o conteúdo desses mesmos textos, eles trariam basicamente assuntos pessoais e ou familiares. Contudo, ao ser incluído no cânon sagrado, como parte já do Novo Testamento, essas cartas passaram a ser conhecidas em todas as igrejas. Mas, originalmente, elas foram, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios foi dada aos Coríntios. Né? Aquele povo lá de Corinto. A carta aos Tessalonicenses foi dada ao povo lá de Tessalônica. Tá? Depois, com a divulgação, né, a comunicação que foi havendo, aquilo passou também a ser lida por outras comunidades. Tá bom? Então, dessa forma, tornaram-se epístola. Por quê? Porque passaram a servir a todo o universo da igreja. Mas, inicialmente, eram cartas paulinas, né? E, analisando as cartas paulinas, podemos encontrar dois exemplos que podem ajudar na diferenciação entre carta e epístola. Por exemplo, Romanos e Filipenses. Tá? Romanos é carta ou epístola? É claro que é uma epístola. Né? Por quê? Porque a epístola aos Romanos mostra um verdadeiro tratado teológico, né, que foi enviado à igreja de Roma, que não fora fundada por ele, Paulo. Ela trazia no seu conteúdo a doutrina cristã com todos os pormenores doutrinários, já com a intenção daquilo ser divulgado, né, ser passado adiante. Então e outra coisa, Roma era um local onde tinha cristãos de todos os lugares. Tá certo? Então, é claramente uma epístola. E essa epístola serviu para preparar os irmãos para a visita de Paulo àquela cidade de Roma. Isso aí você pode ver aí em Romanos, no capítulo 15, de 23 a 33, que está lá. A epístola aos Romanos é a maior de todas. É a maior mesmo de todas as epístolas de Paulo. E ela é considerada a carta magna do cristianismo. Já a questão dos filipenses. É uma carta, ela foi escrita aos filipenses. Tá? E ela é considerada a carta mais pessoal escrita por São Paulo. Certo? Contudo, ambas são tratadas tanto como cartas quanto como epístola, dependendo da versão, tradução da Bíblia, certo? Você vai compreender isso. Vai lá, está dizendo que é carta, outra hora está dizendo que é epístola, certo? Em resumo, a diferença entre as duas é muito pequena. Né? E vamos recordar que naquela época a carta era um dos poucos meios pelo qual as notícias eram transmitidas. Não era como hoje, você tem um WhatsApp, você passa o texto que quer, tem um e-mail, passa o texto que quer, não. Naquela época, você para escrever um negócio daquele, você imagina quantos rolos, né, de pergaminho eram usados, de papiro, para poder escrever
carta, por exemplo, a carta aos Romanos deve ter sido um absurdo de rolo. E imagina o cuidado que aquilo, porque se perdesse aquilo ali, era todo um trabalho de meses, até anos, que eram perdidos ali, eram jogados fora. Tá bom? Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 21, ele pertence assim ao gênero epistolar. Pois que eles foram escritos assim para dirigir, para orientar, aconselhar, para instruir a igreja que estava recém se formando e formando as suas comunidades. Então, observando suas características comuns, a gente pode agrupar essas epístolas do Novo Testamento assim, da seguinte forma. Epístolas paulinas, eram 13. Então, as primeiras epístolas, primeira, segunda Tessalonicense, alguns consideram a segunda como posterior, né? Grandes epístolas, Romanos, né? A primeira e segunda Coríntios e Gálatas. As epístolas da prisão, né? Tá em Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Né? As epístolas pastorais, a primeira e segunda Timóteo e a de Tito. A epístola aos Hebreus, que era uma, né? E as epístolas universais, que eram 7. Universais eram essas, e todos os outros, né? Tiago, a primeira e segunda Pedro, primeira, segunda e terceira João, e a de Judas. Quando você tiver um tempinho, veja novamente, até você encaixar isso direitinho, certo? Então eu consultei para fazer esse trabalho o material que eu já tinha da renovação, eu consultei o catecismo da Igreja Católica, a Bíblia, a Ave Maria, um material avulso que eu mesmo tenho, tá certo? Então, eu não vim aqui para lhe confundir, eu estou vindo aqui para lhe explicar. Agora, não tenha medo de aprender, minha gente. É tão bom quando a gente sabe, né? Tá bem? Shalom do Pai. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará.